Na última aula eu falei que a gente ia estar dimensionando o projeto agora, mas na verdade a gente vai fazer um pré-dimensionamento. O dimensionamento vai acontecer depois que a gente modelar os eletrodutos. É muito importante que a gente crie os circuitos antes de modelar os eletrodutos, porque se a gente sair conectando tudo aqui, no final ele vai começar, quando a gente for começar a criar o circuito, ele vai conectar, todo mundo está conectado, vai virar uma anarquia. Então a gente lança os circuitos, pré-dimensiona para ter noção mais ou menos de quantos circuitos a gente pode agrupar em cada circuito, né? E depois segue para a parte de modelagem de eletroduto e depois para o dimensionamento final. Então vamos entrar aqui agora na nossa tabelinha para começar a entender aqui esse pré-dimensionamento. Então aqui na tabela a gente tem a parte do número do circuito, né? A descrição, tensão, a potência, o fator de potência do circuito, que isso vai definir lá também pelos fatores de potência que eu vou abranger no dimensionamento. A potência em volt-ampere do circuito, a corrente de projeto, o disjuntor. Método de instalação e o código aqui é uma tabelinha que é vinculada, né? Depois a gente vai partir aqui para a seção do condutor. Vamos lá então entender o que é cada coisa aqui. Corrente de projeto é só a potência dividida pela tensão. E aqui a gente escolhe o disjuntor. Então a gente tem que escolher um disjuntor que seja maior do que a nossa corrente de projeto, né? Então se eu tenho uma tensão, por exemplo, de 6 A aqui da bomba de calor, eu não posso colocar um circuito de um disjuntor de 6 A. Por quê? A minha bomba de calor ela pede mais corrente do que o meu disjuntor suporta. Então o disjuntor tem que ser maior que esse valor aqui. Nesse caso, vou deixar um de 10 A para a parte de tratamento, 10 A aqui para as tomadas. Opa, coloquei de 20, tanto 220 quanto 127, porque a tensão delas está muito baixa. Para as bombas, eu poderia deixar um de 10 A, mas vou deixar um de 16, para a gente ter também uma margem aqui de segurança. E iluminação da piscina não precisa ser um de 16, poderia ser um de 10. E bomba de calor, vou também deixar aqui um de 16 A. Poderia ser o de 6 A aqui? Poderia, porque a gente está com a tensão muito baixa. Só que o disjuntor de 6 A é mais difícil de encontrar que o de 10, e muitas vezes ele acaba sendo mais caro que o de 10. Então eu deixo como mínimo de 10 A. Se for o caso da região que vocês estão projetando, o disjuntor de 6 A ser comum e ser de fácil acesso, poderia, se ele atender aqui a corrente de projeto, né, poderia facilmente ser o disjuntor de 6. Esse método de instalação, ele é o que a norma dá de referência para a gente. Então aqui até tem um resuminho para a gente, que é cada coisa. Então, como a gente está fazendo um eletroduto embutido ali, a fiação embutida no eletroduto, o nosso método vai ser o B1. O código dele de referência aqui é 1, então eu digito 1 aqui, vai ser o B1. Se você tiver na dúvida qual é o seu método, a gente pode ir lá na norma, na NBR 5410, e ver qual que é o método de instalação. Seção do condutor, vou selecionar aqui qual que eu quero. Então, como aqui a maioria são circuitos de força, o mínimo é 2,5, né? Só para iluminação, que a gente pode colocar de 1,5. Então, aqui 2,5. Depois a gente vai verificar se isso está correto também, né? 2,5. E vou marcar que eles vão ser do tipo de PVC, ou seja, a isolação do cabo vai ser em PVC, não vai ser a XLPE nem a EPR, que é mais resistente, por consequência é algo mais caro. Como as correntes aqui são baixas, não tem necessidade de estar usando esse tipo de condutor aqui. Então aqui ele já me deu a capacidade de condução do cabo, ou seja, o que ele está falando aqui? O meu cabo aguenta 24 amperes. E aí aqui, qual que é o dimensionamento que a gente vai ter que se atentar? A nossa corrente de projeto, então esse valor aqui tem que ser menor do que o nosso disjuntor, ou seja, a IP, que é a corrente de projeto, né, tem que ser menor que a IN, que é a corrente do disjuntor. Isso tem que ser menor do que a corrente do cabo. Só que esse daqui é numa situação ideal, do cabo passando sozinho dentro do eletroduto. Na prática, a gente tem mais de um circuito dentro do eletroduto que vai estar funcionando ao mesmo tempo. Então, imagina que eu tenho um eletroduto aqui, eu tenho os cabos da bomba, eu tenho aqui os cabos do tratamento, enfim, eu tenho mais cabos passando aqui dentro desse circuito. E o que isso acontece para a gente? Quando a gente tem muitos circuitos aqui junto, esses cabos começam a gerar um campo eletromagnético, que acabam esquentando o cabo. Então, para isso, a gente usa aqui é, esses fatores de correção. Então, aqui é o fator de temperatura, geralmente é 1.
Ele também é um valor dado por norma, que você tem que ver lá na norma a temperatura da sua região. Até 30 graus no ambiente vai ser 1. Então, na maioria dos casos, é 1 para residência, né? E esse FCA é fator de agrupamento, é quantos circuitos passam ali naquele eletroduto para eu saber o fator que eu vou colocar para diminuir um pouco considerar esse aquecimento e e considerar um cabo mais grosso, talvez para aguentar o superaquecimento. Também é um valor normatizado. Aqui tem uma automação que só de eu digitar o valor ele já puxa. Então vamos lá dar uma olhada aqui para quantos circuitos a gente vai passar aqui. Então, pensando no traçado básico de eletroduto, eu vou ter um eletroduto saindo aqui, passando por esses pontos, aqui, né? E eu teria outro eletroduto aqui entrando no quadro. Aqui depois eu também tenho que sair e vir para cá, né? Mas no caminho geral, eu tenho três circuitos caminhando por aqui: o circuito 1, o circuito 2 e o circuito 3, que estariam passando aqui nesse ponto. Então, eu venho aqui e simulo, ó, circuito 1, 2 e 3, com três circuitos agrupados, e eu vou ver esse daqui, ó, IZ, capacidade de condução corrigida. O que é esse valor? Ele está me falando o quê? Depois que eu apliquei os fatores de correção, o meu cabo aguenta 16,8 ampere. Ou seja, esse valor tem que ser maior que o meu disjuntor. Se aqui fosse um disjuntor de 20 ampere, ó, esse cabo não atenderia. Por quê? O quanto ele aguenta é menor que o meu disjuntor. Então ele pode derreter antes de o disjuntor desarmar. Então a gente tem que se atentar a isso. Então aqui, ó, por que eu falei que era importante a gente pré-dimensionar? Para eu já saber como traçar. Então vamos supor que se com três circuitos aqui, não tivesse passando nenhum deles, né? Aqui eu vi que todos passaram com os juntores que eu coloquei, com o quadro que eu coloquei. Todos ficaram dentro, nenhum ficou crítico. Então eu posso passar só um eletroduto para cá. Se não passasse, eu teria que dividir isso em mais eletrodutos. Talvez trazer um eletroduto só para a parte de tratamento aqui, por exemplo. Porém, não é o caso aqui, posso manter dessa forma. Agora vamos ver aqui as nossas bombas, né? Eu tenho quatro bombas e eu posso tentar puxar um eletroduto só para essas quatro bombas. Aí a gente vai ver aqui se o dimensionamento vai permitir isso. Então aqui, do circuito 4 ao circuito 7, nós vamos ter quatro circuitos, ó. E aqui está me indicando, o cabo de 2,5 não atende. Então eu não posso passar esses quatro circuitos juntos. Por quê? A capacidade de condução vai para 15 amperes. Se eu diminuísse esse disjuntor para 10, por exemplo, aí eu poderia. Só que eu não quero diminuir o disjuntor da bomba, quero manter ele de 16. Então o que eu vou fazer? Vou dividir ele em dois. Vou passar dois circuitos em um eletroduto e dois circuitos em outro. Então a gente vai ter dois eletrodutos indo para cá. Isso é até bom também na questão de execução, né? Não vou ter um eletroduto com muito eletroduto para dar dificuldade do pessoal executar lá. Então, vamos voltar aqui para nossa tabela. A iluminação vai acabar que vai ser um circuito independente, né? Que a gente vai puxar um aqui no quadro para ela direto para cá. E o trocador de calor também vai ser independente. Então, um aqui para eles. Então, show. Aqui eu já basicamente pré-dimensionei o circuito. Se eu manter o dimensionamento conforme o dimensionamento não, o traçado ali da fiação, conforme eu coloquei aqui, esse também já serve como dimensionamento nessa parte de condução aqui. Depois a gente só colocar os comprimentos aqui para verificar aquela extensão. Mas, de modo geral, nosso projeto já está praticamente dimensionado. Então, agora a gente vai poder ir na parte de modelagem de eletroduto.